Fala galera, seja muito bem-vindo à nossa live, seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa live de hoje. Vamos falar sobre inteligência emocional. Estou muito feliz de estar com vocês novamente aqui e a partir de agora aí vamos fazer uma série de lives, ou melhor, vamos fazer muitas aulas ao vivo para que a gente possa fortalecer a nossa mente, fortalecer nossas emoções e começar um processo de desenvolvimento. E quando a gente fala de desenvolvimento, muitas vezes a gente deixa passar a palavra batido, né? Desenvolvimento significa desenvolver aquilo que nós fomos nos envolvendo ao longo de tantos anos, né? E esses anos vamos trazendo uma determinada programação na nossa mente. Então tudo isso a gente vai desmistificando, vai entendendo todo esse processo interno. Eu sou muito feliz de ter você aqui comigo. Então seja bem-vindo aí, Eduardo. Quem mais está com a gente aqui? E Freitas, a Daiane, seja bem-vinda, Dai. Quem mais? A Si, que mais? Enilda, Raul, Thelminha, a Anne. Beijo pra você, Anne. Saudade de você. Coisa boa. Então, gente, nosso papo hoje é sobre inteligência emocional. Se você se interessa por isso e sente que tem mais pessoas precisando entender sobre inteligência emocional, né? Tão importante pra gente nesse momento, né? Manter a inteligência emocional, ou seja, será que a gente tem energia? Será que a gente tem essa habilidade de controlar as emoções ou não? E eu digo para você, a grande maioria não tem inteligência emocional. E é por isso que a gente está trabalhando fortemente para desenvolver a inteligência emocional, né, seja de dentro para fora das pessoas. Porque a gente só vai desenvolver a nossa inteligência emocional se a gente olhar para dentro. E não é fácil olhar para dentro, né? Porque o mundo lá fora nos chama muita atenção. Agora, aqueles que já estão despertos, que já estão começando a perceber que o seu mundo interno é que cria o mundo externo, né? Dependendo de como você enxerga a situação, você pode sofrer mais. Guarda já, ó, se você já não tem papel e caneta, bota aí papel e caneta aí para anotar. Já anota agora que eu vou falar para você, ó, já é uma regrinha que eu vou passar para você aqui. 10% é o que acontece. 90% é como você reage ao que acontece. Então, a gente vai trazer esse papo hoje muito importante, que é a inteligência emocional. Né, Anne? Como a gente precisa de inteligência emocional, né? Quem de vocês aqui já passou por situações que você se irritou com alguém, que você entrou numa negatividade com alguém, né? Ou então que você teve dificuldade de relacionamento com seu parceiro, ou com alguém na sua família, ou alguém no seu trabalho, né? Você sabia que 90% das demissões estão acontecendo por falta de inteligência emocional? Você sabia disso? Então, agora você está sabendo. As grandes empresas estão demitindo por falta de inteligência emocional. Falta de saber lidar com as pessoas, saber lidar com os relacionamentos. E tudo começa dentro da nossa mente, dentro do seu ser, daquilo que você é realmente. E essa é uma busca incessante, né? Nós estamos aqui para cada vez mais ajudar você a perceber quem realmente você é e fortalecer esse ser dentro de você. Então, inteligência emocional. Como que a gente faz para desenvolver a inteligência emocional? Mas antes de eu falar sobre como desenvolver, eu quero dizer para você como é importante, né? Por que é importante? Porque se as pessoas que não têm inteligência emocional, o que acontece com elas? Deixa eu só botar um microfone aqui, vamos ver como é que fica. Como é que tá chegando? Como é que tá chegando o áudio para você aí? O áudio e o vídeo, tá chegando bem? Você tá ouvindo bem aí? Tá ouvindo bem? Coloca para mim áudio, ok. Ok, só bota assim uma mãozinha ou então bota ok. Áudio e vídeo ok, que aí eu vou saber. Quero saber de vocês aqui. Quem é que está aqui pela primeira vez? Coloca hashtag 1, que eu quero saber. Quem é que está vendo, está me conhecendo hoje aqui? Chegando bem, Anne? Ok, muito bem, obrigado, Mai. Quem é que está chegando aqui pela primeira vez? Raíssa, obrigado, muito obrigado, Raíssa. Show. Ó, quem estiver chegando pela primeira vez aqui, bota hashtag 1. Hashtag 1, que eu vou saber que você está chegando agora. Tá bom? Aí, Eduardo, seja bem-vindo. Edson, seja bem-vindo. Então, gente, para quem está chegando aqui pela primeira vez, bota aí hashtag 1 para me saber que você está me conhecendo hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Catuípe, psicoterapeuta, palestrante, escritor do livro Mente Vencedora, o Despertar de uma Nova Consciência. Né? Muitas pessoas já leram esse livro. Quem aqui já leu esse livro aqui? Quem daqui já leu?
Silvia Bin, seja bem-vinda. Chaveiro Portão 24 horas, seja bem-vindo pela primeira vez, né? Kelfi, consultoria, seja bem-vindo. Ayur, então bastante gente nova aqui no nosso canal, nosso perfil, né? Nosso papo hoje é sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é a habilidade de percepção e controle dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. E isso vai interferir no nosso comportamento. Vou repetir. Se você tiver papel e caneta aí, anota, porque tudo que eu vou falar para você aqui você vai usar pro resto da sua vida, tá bom? Karen Palombini, seja bem-vinda, querida. Bom ter você aqui, tá? Então, quem aqui já leu esse livro aqui, Mente Vencedora, Despertar de uma Nova Consciência, coloca para mim nos comentários aí se você já leu. E o que você achou dessa leitura, tá? Coloca para mim aí, vai lá. Então, gente, inteligência emocional, vou repetir, ó, é a habilidade de percepção, controle dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. O que acontece quando a pessoa não tem inteligência emocional? O grande problema hoje é que as pessoas não têm inteligência emocional. A grande maioria das pessoas não tem, né? Inteligência emocional é você ter o controle das suas emoções, você não se irritar com ninguém, você não se magoar com ninguém, você não entrar em negatividade, você não falar mal de ninguém, principalmente, né? Então, todo esse processo que acontece muitas vezes assim, ó, no seu trabalho, pensa comigo, tá? As pessoas hoje têm relacionamentos, né? Na sua casa, como é que é o relacionamento do seu pai, da sua mãe? Como é que é o seu relacionamento com a sua família? Né? Como é que foi o relacionamento dos seus pais lá atrás, quando você estava, ou você mora com seus pais, né? Tudo isso faz parte da inteligência emocional. A habilidade de você desenvolver o autocontrole da sua mente, das suas emoções. E quem não tem inteligência emocional, o que acontece? A gente se irrita no trânsito, se irrita com as pessoas, né? Fica chateado, uma crítica pode nos destruir, principalmente agora nesse momento de redes sociais, as pessoas colocam ali, escrevem o que querem, né? As pessoas não têm muitas vezes filtros para lidar com críticas, com reclamação, com cobrança. As pessoas que estão muito negativas, olhando só para as coisas negativas, não têm o controle da sua mente, não têm o controle das suas emoções. Então, a falta de inteligência emocional faz com que a gente entre numa cadeia de pensamentos negativos, gere conexões neurais negativas, crie uma química negativa para o nosso corpo e a gente entra num processo autodestrutivo. Quem não tem inteligência emocional sofre, né? Então, como é que a gente faz? A gente precisa desenvolver essa habilidade para a gente poder passar por cima dos desafios profissionais, né? Já falei para você, 87 a 90% das pessoas estão sendo demitidas por falta de inteligência emocional. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. Infelizmente, as grandes empresas estão demitindo porque as pessoas não sabem se relacionar, elas não sabem conversar, elas não sabem ser empáticas com outras pessoas, né? Cada pessoa hoje está vivenciando uma guerra mental que é sua. Eu não sei como é que você está vivenciando essa guerra aí dentro de você, mas tem uma história dos índios Cherokees, que eu gosto muito dessa história, que ela fala assim, tinha o pajé da tribo, ele estava conversando, falando ali com os índiozinhos, né? Ele estava contando a história para os índiozinhos, e ele falou assim, dentro de mim existem dois lobos, um é um lobo bom, e o outro é um lobo ruim, lobo mau. E eles lutam constantemente. E aí um dos índiozinhos perguntou assim, e pajé, quem é que ganha essa luta? Quem é que vence essa luta? Aí ele respondeu, aquele que eu alimento mais. Então dentro de cada um de nós existe uma guerra mental. Posso, não posso, eu consigo, não consigo, vai dar certo, não vai dar certo, e se. Então todos esses e se e os tenquês da vida fazem com que a gente esteja num processo mental de sobrecarga, porque cada pensamento é uma energia que a gente está gerando dentro da nossa mente, certo? Então nós começamos a bombardear a nossa mente com energias, muitas vezes vinda do mundo externo, das pessoas, fatos e acontecimentos, né, que estão na nossa volta, e a gente acaba sendo influenciado por todo esse mundo lá fora. Então,
Aí a gente precisa desenvolver essa nossa inteligência emocional para poder lidar com as situações, com as pessoas, de uma forma mais equilibrada. Então, sejam muito bem-vindos aí, vocês estão chegando agora, né? Quero saber aí quem é que está chegando pela primeira vez aqui no nosso perfil. Bota aí para mim, hashtag 1. Ó, sou o Joãozinho, levantador do vôlei em Osório. Ah, Joãozinho, seja bem-vindo, cara. A gente leu ali o Chaveiro, né? Opa, bati aqui. Ó, a Enilda diz que já leu o livro Mente Vencedora. Como é que foi para você a leitura desse livro? Enilda, como é que foi para você, Karen, a leitura desse livro? Esse livro te ajudou, está te ajudando nesse momento? Então, coloque nos comentários aí, quero saber, quero feedback de vocês também. Como é que foi ler e como é que foi que esse livro está ajudando você. Giovanni, seja bem-vinda. Então, gente, veja bem, inteligência emocional vai ajudar você a ter melhores relacionamentos com as pessoas, melhorar o seu relacionamento com o seu esposo, com o seu filho, com o seu chefe, com as pessoas que você convive. Por quê? Porque a inteligência emocional é uma habilidade de você lidar com as suas emoções, né? Muitas vezes eu atendo pessoas que dizem assim para mim: Carlos, o meu pai me irrita. Esses tempos eu atendi um rapaz, ele dizia assim: meu pai me irrita. E eu perguntei: e a sua mãe, como é que é? A minha mãe me irrita. E lá no seu trabalho, como é que é? Ah, meu chefe me irrita. Aí eu perguntei para ele: quem se irrita? Quem se irrita? Aí ele ficou pensando, né? Puxa, não, quem se irrita sou eu, mas são eles que me irritam. Então veja bem, ele desenvolveu uma habilidade, irritabilidade. Irritabilidade. Você tem irritabilidade? Você considera que você se irrita muitas vezes com o computador, né? Tem gente que se irrita com as pessoas lentas, tem gente que quer que as coisas aconteçam rápido na sua vida, e isso acontecia comigo lá no passado. Eu tinha muita ansiedade de que as coisas se manifestassem rápidas na minha vida, e eu não sabia lidar com as minhas emoções, meus pensamentos, sentimentos. Então o que eu tive que fazer? Muitas vezes eu brigava com a minha esposa, né? Eu não dormia direito, eu sentia dores musculares, dores nos ombros, sentia falta de ar, exatamente. Então eu tive que buscar conhecimento para entender por que eu estava passando por aquilo. Por que eu estava sentindo aqueles sentimentos de tensão, de nervosismo, de irritação. Era uma revolta com o mundo, uma revolta com os políticos, uma revolta com a sociedade. Então, tudo isso faz parte desse processo interno de desenvolvimento. Falta de inteligência emocional. E aí o que acontece? Quando a gente não tem inteligência emocional, a gente começa a entrar na negatividade. A negatividade é aquela atividade negativa, o nome já diz, né? A gente começa a olhar para tudo que é negativo. Nossa, tudo é ruim, as pessoas só pensam nelas, tá todo mundo egoísta, o mundo tá horrível, agora essa briga aí de governo, e a gente fica no meio. Então a gente começa a se irritar com tudo. E aí você começa a brigar com a sua mulher, vocês começam a se afastar, e daqui a pouco vem separação, né? Você começa a não se sentir bem no seu trabalho, já não rende mais direito, não tem mais aquela vontade de fazer aquilo que você fazia. Parece que você perdeu o rumo da vida. E isso é falta de inteligência emocional. Então a gente perde o fio da meada, a gente perde o caminho, perde o controle. A gente começa a entrar numa cadeia de pensamentos negativos sobre a nossa vida. Ainda mais agora com essa questão de pandemia, com essa questão de vírus, as pessoas começam a entrar numa cadeia de pensamento de que e se eu pego o vírus, e se eu morro, e se a minha mãe morre, e se o meu irmão pega, e se. Então, há um descontrole mental que gera um descontrole emocional que faz com que a gente perturbe o nosso corpo físico também, baixa a nossa imunidade, e a gente fica suscetível não só ao coronavírus, mas qualquer vírus, qualquer bactéria, qualquer, né? E é isso que a gente não pode deixar acontecer com a gente. Ó, a Enilda botou: eu tenho, Carlos, eu estou melhorando, graças a Deus, e você também. Graças a você, Enilda, você que também está buscando cada vez mais, né? Você que está buscando cada vez mais conhecimento. Então, gente, seja bem-vindo, Arielle, seja bem-vindo, vocês que estão chegando aí, né? Que estão chegando pela primeira vez também. Sejam muito bem-vindos. Ó, a Enilda botou: o livro continua me ajudando. Tem alguém que quer adquirir o livro, né? A
ao Joãozinho. Joãozinho, depois eu vou botar aqui, ó, já vou botar aqui no comentário, qual é que é o site que você pode adquirir o livro, tá? www.carloscatuipe.com.br/livro. Livro. Esse é o site para quem quiser adquirir o livro, tá bom? Ou depois me manda uma mensagem inbox, manda lá no privado, que eu te mando direitinho o site lá para você poder fazer a aquisição do livro, tá? Esse livro, eu sou suspeito para falar, mas é a base do autoconhecimento, é a base do desenvolvimento interno para que a gente possa mudar a nossa vida. Então esse livro ele tem mudado a vida de muitas pessoas, né, só com essa leitura. E não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Esse livro já está na Europa. E eu estou muito feliz com o resultado desse livro aqui. É um livro pequeno, um livro de 110 páginas que você lê em 3 horas. Se você quiser ler em 3 horas, você lê. Agora, a aplicação prática do que está escrito aqui, talvez você leve a sua vida inteira. Talvez você não consiga aplicar nessa vida, mas está aqui, claramente, o que é importante para a gente desenvolver nessa vida aqui. Tudo está dentro de você. Seus veículos e ferramentas, você tem que aprender a controlar. Então aqui está a base fundamental do autoconhecimento. E depois disso você vai expandindo a sua consciência a níveis cada vez mais elevados, certo? Então é isso que eu quero para você, sempre, certo? Então, gente, quem não tem inteligência emocional vai surtar. Daqui para frente, as coisas vão começar a apertar cada vez mais, né? Porque nós estamos passando por uma transição, uma mudança. Seja uma mudança no planeta, seja uma mudança no nosso país, e você está sentindo essa mudança na sua vida, no seu dia a dia, né? Você já não aguenta mais determinadas situações. Então chegou o momento de dar chega, de ter um chega para algumas coisas. Só que provavelmente você não sabe o que você vai falar, o que você vai fazer, né? O que eu faço na minha vida? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu corro? E é isso que muitas pessoas estão sofrendo. Não tem um rumo, não tem conhecimento, não tem inteligência emocional, não se controlam, são controlados pelas pessoas, fatos e acontecimentos externos. Veja bem. Fala, Eliezer! Coisa boa ter você aqui, querido. Grande mestre Eliezer Malta, que também trabalha com desenvolvimento pessoal. Ó, Odete Soares, seja bem-vinda pela primeira vez com a gente aqui também. Gente, então, presta atenção aqui, ó. E compartilha essa live com mais pessoas aqui, chama mais pessoas pra gente bombar, vamos botar essa live lá pra cima. Existem 2 mundos. Presta atenção, isso aqui é fundamental. Existem 2 mundos, tá? O mundo externo, o mundo das pessoas, fatos e acontecimentos. O mundo externo. Presta atenção. O mundo externo. O mundo das pessoas, fatos e acontecimentos. Está tudo acontecendo na sua volta agora. Esse é o mundo externo. A grande maioria das pessoas está olhando para o mundo externo. Para as notícias, para as coisas que acontecem na sua volta, para as pessoas, para tudo que está acontecendo na sua volta. Esse é o mundo externo. Este mundo, escreve aí se você está escrevendo. Este mundo, você não tem controle. Fala, J. Pires, grande mestre, grande vencedor. Este mundo externo você não tem controle, você tem influência. Escreve para mim aí nos comentários. O que você tem em relação ao mundo externo? Influência. Já vou explicar o que é. Coloca aí nos comentários, quero que você comente aí. Você tem influência. Então, mundo externo, mundo das pessoas, fatos e acontecimentos. Esse mundo você não tem controle. Você não controla as pessoas. Então, muitas vezes as pessoas sofrem porque elas querem que as pessoas sejam do jeito que elas querem. Né? Pensa comigo, você não gostaria que muitas pessoas que você conhece fizessem aquilo que você acha que é certo? Você não gostaria que essas pessoas pensassem como você? Muitas vezes. Ou, às vezes, você pode pensar, puxa, eu não estou bem. Eu não sou uma boa influência para as pessoas. Mas a grande questão é, ó, vou explicar já a questão influência, tá? Que vocês estão escrevendo aí. In significa interno. Fluência é que flui, certo? Interno. Fluência
que flui. Então quer dizer o quê? Quer dizer que você está sendo influenciado pelo mundo externo. O mundo externo, pessoas, fatos e acontecimentos. Eu faço parte do seu mundo externo. Você vai decidir se eu sou uma boa influência para você ou se eu sou uma má influência para você. Você vai decidir, né? Se você está aqui, você sente que eu sou uma boa influência. E eu agradeço. Só que você recebe do mundo externo muitas influências. E muitas a gente não tem noção. É muita informação. Nós estamos na era da informação. In, de interno, formação que forma. Nós recebemos a informação e entramos numa cadeia de pensamento, de julgamento, de análise desses fatos e acontecimentos que acontecem à nossa volta, essas coisas, né? Uma pessoa chega para você e fala uma coisa que você não gosta. Como que você se sente? Você se sente mal, você se sente irritado, você se sente magoado, você gera um sentimento. Ah, mas o culpado é a pessoa, ela que falou. Na realidade, ela está fazendo o papel dela. Né? Se uma pessoa chega para você com um monte de lixo, o que você faz? Ou você aceita o lixo e entra na mesma frequência dela, na mesma vibração, ou você simplesmente diz, não, isso aí é teu, não é meu, eu me controlo, eu estou na minha paz. Isso é inteligência emocional. Então nós começamos a desenvolver essa habilidade de não ser influenciado negativamente pelo mundo externo. E como é que a gente faz isso? Você precisa perceber. Falei, existem dois mundos, né? O mundo externo, as pessoas, fatos e acontecimentos. Tudo está acontecendo à sua volta. E o mundo interno. O mundo interno é o seu mundo, dos seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, seu mundo das suas células, moléculas e átomos do seu corpo. Esse é o seu mundo. Esse você tem obrigação de controlar. Este você tem controle. Certo? Muito bem, eu vi que a galera está botando aí influência. Por quê? Você está sendo influenciado pelo mundo externo. O tempo todo. Eu sou uma influência para você. Agora, pensa bem. Como é que você alimenta a sua mente diariamente? Quais são as informações, né? Provavelmente as pessoas acordam, já pegam o celular ali, já olham os grupos do WhatsApp, já olham as redes sociais, já olham as notícias. Então tudo isso vai nos influenciando. Tudo. Aí você olha um post, esse post legal, bacana. Daqui a pouco você passa para outro post, esse aqui fala de política, daqui a pouco aquele aí fala de outra coisa. E tudo isso vai influenciando você. Então você muitas vezes acaba ficando chateado por algumas coisas que você vê nas redes sociais. Muitas vezes você fica chateado por que alguém falou alguma coisa, de alguém que você gosta, enfim, todo esse processo, né? Quando você percebe que você está entrando num sentimento negativo, você está gerando pensamentos negativos em relação a algumas situações, a sua vida ou a você mesmo. Eu não sei o que você pensa de você, mas analisa comigo. Quando você se olha no espelho, o que você pensa de você? Como é que você se enxerga? Né? Como é a sua autoimagem? Como é que você vê a você mesmo? Então, quando a gente se vê de uma forma negativa, quando a gente não se ama, quando a gente não gosta do que a gente vê, quando a gente não gosta do que nós somos, digo pra você, você não se conhece. Você não sabe o que você é. Por que eu tô falando isso? Porque lá atrás eu também não sabia quem eu era. E eu não gostava de mim. Eu me achava menos que os outros. Eu me sentia um fracassado. Só que tudo isso faz parte de uma ilusão estabelecida por um programa que você foi inserido, que é desde lá da sua infância, né? E muito antes, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas você foi recebendo uma programação, e essa programação foi te trazendo determinadas informações. De interno, formação que forma, né? Quando você vai fazer uma faculdade, por exemplo, você recebe as informações e você se forma. Você entra na forma. Eu estou formado advogado, formado dentista, formado administrador, né? Você forma informação. Você recebe as informações e você se forma. Então, nós estamos sendo bombardeados por informações que são negativas a todo momento. A mídia, a grande mídia, se alimenta da negatividade. Sim ou não? Concorda com isso? Coloca para mim aqui nos comentários. A grande mídia se alimenta da negatividade. Você percebe isso? Sim ou não? Seja bem-vindo quem está chegando agora aí.
Coloca para mim nos comentários também aqui, hashtag 01, se você está vendo, se você está conhecendo o Carlos Catuípe pela primeira vez. Quero saber se você está chegando aqui pela primeira vez. Ó, Joãozinho botou sim, Cris botou sim, Marciano sim, Cássio sim. Então, gente, a grande mídia, ela se alimenta da negatividade. Só que aí, olha só, as pessoas hoje, elas entram, sentam na frente da televisão e começam a receber aquelas informações ali. E aquilo ali vai trazendo o que para elas? Uma programação. Elas vão programando a mente delas. E não só isso. Elas saem dali falando com outras pessoas sobre os mesmos assuntos. Então, muitas vezes você vai perceber que você vai chegar num bolinho de amigos, um bolinho de pessoas, que eles vão estar falando ou de crise, ou de doença, ou, sei lá, de futebol, ou de alguma coisa que interessa, né, fora aos assuntos que estão no cotidiano. Né? Política, guerra, disputa de poder, é sempre aquela coisa que a gente está numa luta. Então, quem acorda, se arma para sair para a batalha, para a luta, o que você acha que essa pessoa vai atrair para sua vida? Né? Se você acorda, coloca a sua armadura e vai para a batalha, o que você vai atrair? Batalha, luta. Então, essa transformação é de dentro para fora. Aqui dentro, você começa a mudar a sua mente, você começa a mudar os seus pensamentos, seus sentimentos, você começa a mudar o seu campo de energia vibratória e você começa a ser uma influência. Ser, olha a palavra, ser. Mada Souto, seja muito bem-vinda, está aqui pela primeira vez, quem botou hashtag 1, que está chegando agora, né? Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Catuípe, psicoterapeuta, palestrante, escritor do livro Mente Vencedora, O Despertar de uma Nova Consciência e criador do método DMV, Desenvolvendo Mentes Vencedoras. Eu ajudo pessoas a desenvolverem uma mentalidade vencedora. Mas vencedor não é aquele que vence o outro. Vencedor é aquele que vence a si mesmo, seu medo, sua ignorância, seu ego, suas batalhas internas, para que você se torne grande cada vez mais, para que você perceba que você é grande. Só que você tem uma percepção compreensível de você e dos fatos externos. Então eu estou falando aqui para você sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é a habilidade de percepção e controle dos seus pensamentos, sentimentos e emoções e também do seu comportamento perante os fatos externos. Pessoas que te irritam, pessoas que te tiram do sério, pessoas que te magoam, pessoas que te traíram e você fica pensando nelas, você fica sofrendo por causa delas, você deixa o passado tomar conta do seu presente e aí você estraga o seu futuro em relação ao passado. Então todo esse processo é a falta de inteligência emocional, falta de autoconhecimento. Quando nós começamos a desenvolver o nosso autoconhecimento, nós nos tornamos inabaláveis em relação aos fatos externos, em relação às pessoas. As pessoas são como elas conseguem ser. A gente não tem controle sobre o mundo externo, nós temos influência. Eu falei para vocês agora há pouco aqui. Então você é uma influência para o mundo interno, para o mundo externo. Agora você tem que perceber que tipo de influência eu sou para as pessoas. Será que eu sou uma influência positiva ou às vezes eu estou oscilando entre o positivo e o negativo? Então quando a gente começa a desenvolver a nossa inteligência emocional, nós começamos a desenvolver o autocontrole da nossa mente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E tudo isso vai gerando novas conexões no nosso cérebro, conexões neurais, que vai liberando uma química diferente para o nosso organismo, para o nosso corpo. E nós vamos cada vez criando mais saúde para o nosso corpo físico. Nenhuma doença se instala no seu corpo físico sem antes ter passado pela sua mente, pelas suas emoções, por todo esse complexo mundo interno. Certo? Tudo isso é um mecanismo interno, que é o que eu trabalho, ajudando as pessoas a entenderem e desenvolverem a autopercepção, o autocontrole, a autoprogramação, você começar a se programar novamente com um novo rumo para a sua vida, uma nova vida, mas não uma nova vida igual a velha. Então, tem pessoas que dizem assim, Carlos, ninguém me ama, eu só encontro pessoas que me traem, que me sacaneiam. Então vamos fazer o seguinte, quando você entra num novo relacionamento, o que você pensa? Né? Eu fico com muito medo de ser traído, eu fico desconfiada. E aí eu começo a ficar
nervosa, cada vez que a pessoa some ou não responde. Então, todo esse processo interno, né, de pensamento, sentimento e emoção, tudo isso vai interferindo na nossa vida. E isso é o que a gente tem que reprogramar. Começar uma transformação, e essa transformação é de dentro para fora. Não é esperando que as pessoas mudem, não é esperando que as coisas mudem à nossa volta. O mundo não vai mudar, a gente não vai ficar esperando, né? Tem gente que vai meio assim, Jesus vai voltar. Sim, Jesus pode ser que volte, mas quando? Então, mesmo que ele volte, ele vai resolver os seus problemas. Então é isso que eu quero que você perceba. Jesus já nos falou, você tem o poder. O poder está dentro de você. Agora, vamos ter que desenvolver isso. E como é que é desenvolver? Desenvolver porque a gente foi se envolvendo em várias coisas ao longo da nossa vida, que foi nos colocando dentro de uma programação, de uma caixa, pensamento dentro da caixa. E a gente tem que sair da caixa. Como é que a gente desenvolve a nossa inteligência emocional? Primeiro, a gente tem que perceber que começa com você, tá? Não são os outros que fazem você ficar chateado. Não são os outros que controlam as suas emoções. Você permite muitas vezes que os outros controlem. Então é como se alguém tivesse o controle das suas emoções. Alguém fala alguma coisa mal que você não gosta, você fica irritado. Então todo esse processo, a gente vê muitas pessoas hoje entrando em discussões, querendo realmente entrando em conflito interno e externo. Como é que a gente faz para desenvolver as emoções com equilíbrio? Equilibrar nossa mente, equilibrar nosso emocional, equilibrar nosso físico, ter mais saúde, melhorar nossos relacionamentos com as pessoas à nossa volta, entender melhor as pessoas. Como é que a gente faz isso, Carlos? Como é que a gente pode ter sucesso profissional desenvolvendo a sua inteligência emocional? Inteligência emocional, a capacidade de gerir os seus pensamentos e emoções. Ou seja, chegou um momento que aconteceu uma coisa que você não gostou, você começa a entrar num sentimento de negatividade, de irritação, ou de medo, de angústia. Como é que eu saio disso? Você tem que mudar a sua programação mental. Beleza, irmão? Fica na paz. Também já estamos encerrando aqui. Aqui o fato é o seguinte, você começa a entrar num jogo interno de negatividade. Então a gente tem que começar a ter controle. Percepção, primeiro passo. Perceber quando eu estou entrando nesse jogo. Segundo, começar a reverter o jogo internamente. Porque interno você tem controle, lá externo não tem. Alguém te xingou, alguém falou mal de você, alguém fez uma crítica, você entrou na negatividade. E muitas pessoas, infelizmente, acabam com a sua vida porque não tem controle da sua mente. Não tem controle emocional. Não sabem o que estão fazendo nesse mundo. Não tem noção. E a gente precisa cada vez mais perceber esses aspectos internos para fortalecer, para crescer, para se desenvolver, para se tornar inabalável aos fatos externos e começarmos a ser faróis na nossa vida, na vida das pessoas à nossa volta. Então eu tenho um convite especial para você. Nesse sábado agora, dia 18 de setembro, sábado agora, nós vamos realizar o nosso seminário Mente Vencedora de Inteligência Emocional. Esse seminário ele vai acontecer ao vivo, das 9 da manhã até a 1 da tarde. São 4 horas que equivalem pelo menos a 10 anos da sua vida. 10 anos de conhecimento, de desenvolvimento. Porque eu estou trazendo aqui nesse seminário aquilo que é fundamental, que é mais importante. Não só teoricamente, praticamente, porque a gente faz prática nesse seminário. A gente trabalha a parte teórica, mas trabalha a prática também, para que você entenda praticamente tudo que acontece dentro de você e como que a gente vai começar a desenvolver melhor os nossos relacionamentos. Como é que a gente encontra o nosso propósito? O que eu vim fazer nesse mundo? Qual é que é a minha missão aqui? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que desenvolver? Eu estou sem sentido na minha vida. Se você quer encontrar esse sentido, se você quer se reencontrar, é nesse seminário que você vai se reencontrar. Como é que funciona esse seminário, Carlos? O seminário Mente Vencedora de Inteligência Emocional vai acontecer nesse sábado, dia 18, das 9 da manhã à 1 da tarde. Tá? Serão 4 horas que vão te trazer uma expansão de consciência grandiosa para você desenvolver o seu autoconhecimento, para você começar a desenvolver a sua clareza de decisão, ter mais clareza na sua mente para decidir com equilíbrio, o que eu vou fazer, para onde é que eu vou, o que eu desenvolvo na minha vida. É isso, eu sinto, você começa a ter uma conexão melhor de mente e corpo, mente, emoção e corpo. Você começa a se enxergar de forma integral, não só o mundo externo. Muitas pessoas estão só presas no seu estético, e não é.
Não adianta só ser bonito por fora, a gente tem que ser bonito por dentro também. E tem que perceber o nosso valor, a nossa essência interna. Então você começa a desenvolver uma nova programação, você começa a perceber o seu mundo interno, os seus pensamentos e sentimentos, você começa a ajustar os seus pensamentos e sentimentos, começa a determinar para você um novo caminho com prática. Nós vamos fazer prática nesse processo, no seminário, né? Que vai ser nesse sábado, das 9 da manhã a 1 da tarde. São 4 horas que equivalem a anos de desenvolvimento pessoal. Posso te garantir isso. E como é que eu faço para participar, Carlos? O que mais que vai ter nesse seminário? Bom, a gente vai desenvolver autoconhecimento, a gente vai desenvolver também a força interna de transformação para que você possa melhorar os seus relacionamentos, para que você possa se relacionar melhor com as pessoas, se relacionar melhor com você mesmo, para que você se sinta mais autoconfiante, mais pronto para enfrentar os desafios, né? Talvez você hoje olhe para as dificuldades, para os problemas, e parece que eles são intransponíveis, são muito grandes, e você tem que crescer. Você é grande, você tem que perceber só que você é muito maior que tudo, que qualquer problema que possa surgir na tua vida. E isso eu vou te ajudar a fazer, a perceber essa grandeza que existe dentro de você. E esse seminário vai ajudar você também a perceber o seu propósito, clarear sua mente para entender qual é o meu caminho, e você entender claramente, internamente, assim, qual é o meu propósito, o que eu sinto que eu posso desenvolver na minha vida com mais clareza, com mais confiança. Você vai aprender também a desenvolver o ciclo do sucesso. O ciclo do sucesso é foco no seu objetivo e sem desistir, porque a grande maioria das pessoas começam e desistem, Anota aí que eu vou te avisar agora. Anota essa frase: as pessoas não fracassam, as pessoas desistem. Infelizmente, as pessoas desistem por falta de inteligência emocional, por falta de autocontrole. Por isso que eu estou falando, as grandes empresas estão demitindo. 90% das pessoas estão sendo demitidas por falta de inteligência emocional, por falta de autocontrole. Elas não conseguem lidar com a pressão, com os relacionamentos, e isso vai ficando cada vez mais difícil. E aí as pessoas acabam entrando na ansiedade, tomando um monte de remédio que não resolve, porque o problema está na mente, não está no corpo. Não adianta você tomar remédio para o corpo. Você vai tomar para amenizar os sintomas, mas é na mente que tudo começa. Então nós temos que trabalhar a nossa mente. E eu vou dar para você todas as ferramentas, eu vou dar para você todos os conhecimentos que eu venho adquirindo ao longo desse ano, não só na teoria, mas na prática também, nesse seminário. Como é que eu faço para participar desse seminário, Carlos? Simples. No link da bio aqui, Inteligência Emocional, no link da bio aqui, ó, a bio é lá onde tem a minha fotinho e está escrito lá o que eu faço, tá? Lá tem um link, você clica lá e você vai para a página do evento. Lá na página do evento tem um vídeo onde eu estou explicando direitinho como é que vai ser o evento, como é que vai ser o seminário Mente Vencedora de Inteligência Emocional. E lá também tem o valor e também tem vários bônus dentro desse seminário que você vai receber. Além de participar do seminário, você vai receber acesso imediato ao curso Mente Vencedora para Ansiedade, que é um curso com 4 módulos fundamentais para você perceber todo esse aspecto interno. Você vai receber também o e-book Dicas Práticas para Desligar a Ansiedade. Você vai receber o audiobook Mente Vencedora, o Despertar de uma Nova Consciência, o áudio desse livro aqui para você escutar onde você quiser. Isso são bônus dentro do seminário, tá? Que você já vai receber imediatamente assim que você fizer a sua inscrição. E você recebe também um áudio, um exercício em áudio para equilíbrio da sua mente. Esse exercício salva vidas, transforma vidas, porque ele é de frequência quântica e você vai começar a trabalhar mentalmente. Você vai ter um entendimento de como controlar seus pensamentos, sentimentos e emoções e como perceber melhor a energia das outras pessoas, como perceber melhor o comportamento. Por que as pessoas são assim? Por que elas são desse jeito? Por que eu entro em conflito com elas? Por que eu, muitas vezes, me desequilibro em função das coisas que acontecem à minha volta? Tudo isso você vai aprender a desenvolver nesse seminário. Se você quiser participar, muito simples. Terminou essa live aqui, vai lá no link da bio, clica lá, você vai para a página de apresentação do evento e você vai assistir o vídeo que eu estou falando exatamente o que vai acontecer no seminário, como é que vai ser, e você pode fazer a sua inscrição. Ah, é gratuito, Carlos? Não, não é gratuito, tá? Ele não é gratuito. Por quê? Porque é um trabalho que a gente desenvolve com mais profundidade. A gente tem que estar num lugar onde a gente paga aluguel para estar. A gente tem todo um processo de criação, tem uma equipe que trabalha com a gente, então não é gratuito. Agora, é um valor
muito pequeno perto daquilo que você vai receber, certo? O preço é muito pequeno perto do valor que você vai receber. Tudo que eu vou compartilhar com você, você vai usar para o resto da sua vida. E isso vai influenciar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que você ama, as pessoas na sua volta. Vai ter uma influência positiva no seu profissional, no seu pessoal, nos seus relacionamentos, em tudo, porque a inteligência emocional é fundamental para tudo isso. E eu trouxe compactado, não só teoria, mas prática. Nós vamos praticar junto e você vai sair de lá transformado. É um primeiro passo para uma grande transformação, né? Esse evento já vai te dar uma grande clareza na tua mente daquilo que é importante você desenvolver a partir de agora. Escreve o que eu estou te falando. As pessoas mais bem-sucedidas daqui para frente serão aquelas que vão investir mais tempo desenvolvendo a sua mente, certo? Você pode perder tudo na sua vida. A única coisa que você não pode perder é o equilíbrio da sua mente. Porque se você perder o equilíbrio da sua cabeça, perdeu a cabeça, game over. Você pode perder tudo, menos a tua cabeça. Então, esteja com a gente nesse seminário Mente Vencedora. E se você fizer a sua inscrição, você pode levar uma pessoa, um acompanhante com você totalmente gratuito. Olha só, que bacana. Por quê? Por que essa promoção, Carlos? Porque quando eu lá atrás estava buscando conhecimento e eu queria me desenvolver, eu queria muito compartilhar com as pessoas que eu amo tudo que eu estava aprendendo. Eu queria compartilhar com a minha esposa, eu queria compartilhar com a minha mãe. Muitas vezes eu não podia, porque os custos eram caros e eu não conseguia levar elas. Só que agora você está tendo a oportunidade de participar do seminário ao vivo, vai ser pela plataforma Zoom, e convidar uma pessoa para estar com você. Ou então, rachar, né, o valor do ingresso com essa outra pessoa e ela vai receber todos os bônus lá também do seminário. Então, quer desenvolver sua inteligência emocional, quer desenvolver a habilidade mais importante neste momento e para sempre, porque se você não equilibra a sua mente, você não equilibra nada, você vai ficar doente, você vai ficar nervoso, irritado, né? E a gente sabe, quando a gente entra numa cadeia de pensamento e sentimento negativo, o que pode acontecer na nossa vida? A gente pode ter um infarto, a gente pode ter um AVC, a gente pode ficar doente, com ansiedade, depressão, e tudo isso por quê? Porque a gente não está no controle da nossa mente. Só que agora chegou o momento de você assumir esse controle. Chegou o momento de você se tornar inabalável. Essa é a hora. E se você sentiu no seu coração que você tem que estar com a gente nesse seminário, terminou essa live aqui, vai lá no nosso link da bio, clica lá, assiste o vídeo que eu estou dizendo lá, o que vai acontecer no nosso seminário, e depois faz a tua inscrição e leva uma pessoa com você. Leva uma pessoa com você. Essa pessoa vai ganhar todos os bônus também, gratuitamente. Ou então, racha com ela o ingresso e esteja com a gente no sábado agora, dia 18, das 9 a 1 da tarde. Serão 4 horas que vão valer por muito, muito, muito tempo. Certo? Eu falo 10 anos, mas é um conhecimento, gente, que você vai levar para o resto da sua vida. Então é um investimento em você, na pessoa mais importante da sua vida. Você tem que estar bem, cada vez melhor, para que você possa passar por cima dos desafios com clareza, com tranquilidade e, quiçá, com alegria, né? Quero te ajudar, tá bom? Então fica esse convite para você. Espero que você possa estar com a gente nesse seminário aí, nesse sábado. E se você não puder, tudo bem, a gente entende, né? Nem sempre é o momento de cada pessoa, às vezes a pessoa não está preparada, ela ainda vai ter que passar por algumas situações para poder se abrir, para poder desenvolver, mas faz parte do processo. Então, gente, gratidão por essa live aqui, a gente se encontra em breve ao vivo e espero vocês lá no nosso seminário Mente Vencedora de Inteligência Emocional. Muita luz, muito amor e a gente se vê em breve. Até mais!